Ao ver o pôster de Common Side Effects pela primeira vez, o estilo de arte estranho nos fez pensar que seria outra comédia absurda e bobinha como Smiling Friends. E estávamos bem longe da realidade. Porém, recebemos uma das mais surpreendentes e magistrais comédias dramáticas de animação dos últimos anos. Com a primeira temporada finalizada e a segunda confirmada, vamos classificar os personagens de melhor para pior. Como de costume, começaremos com o personagem de coração mais puro até chegar ao mais malvado. Esses personagens são os mocinhos, e havia muitos candidatos para a medalha de ouro do bem, mas decidimos que o mais merecedor é o próprio protagonista, Marshall Kuzo. Marshall é um daqueles raros personagens que é um pouco bom demais para o seu próprio bem, um verdadeiro anjo. Toda a sua identidade gira em torno de proteger um medicamento que pode curar basicamente qualquer doença, arriscando-se para garantir sua existência e entrega aos seus criadores. E quando digo arriscando o pescoço, quero dizer arriscando o pescoço. Esse cara não consegue passar 2 episódios sem quase morrer. Inferno, ele morre em um episódio. Ainda assim, ele nunca desiste de fazer o certo, independentemente de quantas vezes seja ferido ou traído. Não precisa dizer que, junto com as pessoas, Marshall também é gentil com a natureza. Ele é um ótimo pai para sua tartaruga de estimação, Sócrates, e em uma cena ele ajuda um inseto que está de costas tentando se levantar. Nenhuma criatura é pequena demais para a boa natureza deste cara, o que facilmente lhe rende a medalha de ouro do bem. E em segundo lugar, levando a medalha de prata, está o agente Capano. Apesar de terem objetivos distintos, este agente da Administração de Fiscalização de Drogas tem um coração tão bondoso quanto o de Marshall. Ele é leal e apoia seu amigo, mas é ainda mais leal na busca pela verdade. Embora fossem rivais, ele demonstrou boa vontade a Francis e Marshall, devolvendo Sócrates para um e salvando a vida do outro após Hilde tentar matá-lo. Ele ainda o alertou sobre a iminente invasão do Federal Bureau of Investigation, permitindo que fugisse e salvasse mais vidas, aumentando sua reputação de herói. Ele está um pouco abaixo de Marshall apenas por estar disposto a enganar Rusty, fazendo-o pensar que ele e o agente Harrington tinham os serviços da StarTel Light para espionar Marshall do telhado dele. Isso é desonesto, claro, mas bastante inofensivo no grande esquema das coisas. Esse cara ainda é um raio de sol em um show que é bastante sombrio. Para a nossa medalha de bronze do bem, mesmo não sendo o personagem mais complexo, Sócrates tem um papel tão crucial na trama que seria um crime não citá-lo. Sem seu fertilizante, o cogumelo anjo azul não seria capaz de crescer. É improvável que Sócrates esteja deliberadamente fazendo suas necessidades para tentar salvar a humanidade da ganância capitalista, mas ele poderia estar. A falta de evidências não prova a ausência de algo. Mas vamos completar a dupla dinâmica com o agente Harrington. Como Capano, Harrington é uma pessoa geralmente agradável. Ela se preocupa com seu parceiro, fazendo até visitas surpresas para animá-lo quando estão separados. Ela também impediu seu novo parceiro de matar um traficante em uma rave, o que também lhe rendeu alguns pontos heróicos. Nos últimos episódios da temporada, ela perdeu alguns pontos, mas os recuperou imediatamente. Deixe-me explicar. Ela meio que jogou o Capano para escanteio ao dizer que ele não estava envolvido na descoberta de que Marshall estava vivo. Apesar da preocupação com a carreira dela e a saúde mental dele, isso foi um pouco baixo, mas não muito, pois poderia ter sido um esforço para protegê-lo. Ela compensou isso ao dar a ele escondido algum Blue Angel para acelerar sua recuperação no final da temporada, o que mais do que a redimiu como amiga aos nossos olhos. Porque vamos ser honestos, se Capano morresse, nenhuma quantidade de cogumelos mágicos curaria essa dor. A próxima é a mãe de Francis, Sonia. Sonia era um dos personagens mais íntegros do show. Após o Anjo Azul curar sua demência, ela voltou a ser enérgica como antes. Ela sempre ouvia atentamente sua filha e a encorajava a colher cogumelos para ajudar mais pessoas. Sua morte no meio da temporada surpreendeu e indicou que o cogumelo pode não ser totalmente bom. Mas pelo tempo que a conhecemos, ela era genuinamente agradável. Surpreendentemente, o mesmo pode ser dito sobre Nick, o ex-namorado de Francis. Baseando-se apenas no primeiro episódio, Nick parece ser o típico namorado preguiçoso e desatento, o que justificaria o interesse de Francis pelo outro protagonista principal. Por outro lado, ele é de fato muito sincero e gentil. Embora desorientado, era evidente que ele amava Francis e sempre tentou se conectar com ela de forma significativa. Isso resultou em níveis variados de êxito. Para cada reserva cuidadosa de hotel com banheira para o fim de semana, há um pedido de casamento descuidado após ela deixar claro que não está pronta.
Mesmo levando isso em consideração, ele é um cara legal e definitivamente merecia algo melhor, mas vamos deixar essa discussão para depois. Por agora vamos falar sobre uma das colegas de trabalho de Francis, Kiki. Outra absoluta delícia. O show tem mais personagens saudáveis do que o esperado. Ela é uma amiga atenciosa, sempre incentivando Francis nos bons e maus momentos. Ela é o tipo de garota que faz seu trabalho da maneira mais positiva possível e genuinamente se alegra com o fato de que os remédios de Harutakao salvaram vidas, apesar de suas falhas. Ela pode ser um pouco insensível às vezes, mas nunca vai além de dizer algo insensível e se desculpar imediatamente por isso. De qualquer forma, ela é o tipo de amiga que te daria analgésicos se precisasse. Tire suas próprias conclusões, e para completar a sessão boa, temos Amélia Cogumelos. Esse era o nome verdadeiro dela. De qualquer forma, surpreende vê-la tão alta, já que suas ações por vezes são desonestas. Ela usou sua conexão com Hilde para se aproximar de Marshall, enganando-o para trabalhar para uma das pessoas mais instáveis que conheciam o cogumelo. Ela tem um bom motivo para isso, pois cuida de seu filho doente. Ela é uma mãe amorosa que usa todos os meios para ajudar seu filho. Embora não seja a mais honesta, seu objetivo é nobre e digno de simpatia. Dito isso, é hora de falar sobre os personagens moralmente questionáveis. Esta é a área cinzenta e começamos com a outra deuteragonista do show, Frances Applewhite. Assim como Amélia, Frances combina boas intenções com meios às vezes desonestos. Ela parece sinceramente querer ajudar as pessoas, a ponto de sua amizade com Marshall fazê-la começar a questionar sua associação com Ray Utikal. Ela também cuida bem de sua mãe e claramente tem muito em suas mãos com a babá Rick e visitando-a regularmente. Mas o fato sobre Frances é que suas boas ações geralmente têm um lado um pouco mais sombrio. Enquanto ela queria levar o cogumelo para mais pessoas, Sol descobriu mentindo por omissão para Marshall sobre seu trabalho. Isso sem nem mencionar o desastre absoluto do tratamento dela com o Nick. Ela não apenas traiu ele descaradamente, como também o largou sem nunca se abrir sobre isso. Mesmo no final, quando decide ajudar Marshall a cultivar o cogumelo sem Ryutikal, ela simplesmente desiste após ignorar seu chefe por meses e basicamente rouba o carro dele. Condenação ou não, essa é honestamente uma maneira bem ruim de lidar com a situação, especialmente considerando que Rick era um cara decente no geral. Embora Frances não seja uma pessoa ruim de forma alguma, ela é a definição de uma heroína com moralidade cinzenta. E seguindo Frances está seu ex-chefe, Rick Kruger, o diretor executivo da Article, que é conhecido por vender antibióticos e acessórios para antibióticos. Além dessa voz realmente familiar, ele é quase incompetente demais para ser mau. No início, ele fazia Frances fazer quase tudo para ele, inclusive a chamava para ajudá-lo a encontrar um adaptador de internet em sua própria bolsa. Apesar da preguiça que lhe rende a medalha de cinzas, ele possui uma quantidade surpreendente de boas qualidades. Apesar de quantas vezes ele a faz fazer trabalhos insignificantes, ele se importa genuinamente com Frances. Ele foi ao funeral da mãe, a abraçou e criou uma fundação em sua homenagem para a qual a Ryutikal doaria. Além disso, ele quer não só ganhar dinheiro, mas também ajudar as pessoas de verdade, o que o diferencia de muitos CEOs. É questionável que ele esteja tentando vender Blue Angel e queijo spray, mas isso pode ser apenas incompetência ao invés de pura maldade. Em seguida, temos o famoso Homem-Anjo do acidente de carro no Colorado, John Taylor, mais um dispositivo de trama do que um personagem real. Depois de Marshall salvar sua vida por pouco em um acidente de carro quase fatal, ele se torna praticamente seu acólito não oficial. Pouco se sabe sobre ele, exceto que é mais um exemplo dos possíveis efeitos colaterais perigosos do Anjo Azul, enlouquecendo devido às alucinações subsequentes. Eu não consigo dizer o que é real. Isso é real? Você é real? Real? Sentimos pena dele e ele precisa de ajuda, mas tentativa de assassinato é inaceitável. Alguns personagens secundários a seguir. Tadeus e Linda são alunos de Hilde, mas eles não são nem de perto tão desequilibrados quanto ela. Na verdade, não vemos muito deles. Eles agem principalmente como capangas de Hilde na maior parte do tempo, contrastando com a real periculosidade dela. Em uma nota meio similar, o próximo é Kenji, o chefe de Capano e Harrington. Esse cara é ainda mais um personagem sem importância, mas mencionamos ele pelo fato de que ele é um bom exemplo dos caras que eram submissos aos grandes vilões da série. Ele não hesita em fazer o que a Big Pharma pressiona ele a fazer, e embora isso ainda não tenha se estendido a nada abertamente hediondo, resultou na separação da icônica dupla de Capano e Harrington, o que é um bilhete certeiro para um lugar mais baixo.
Se você achou que Rick tornou a voz de Hank Hill impossível de ignorar, veja Jimmy Jarvis. Sim, bem, temos muito tempo para nos conhecermos. Com um nome como Jimmy Jarvis, você já sabe que esse cara vai ser pelo menos um pouco estranho. Ele possui bons atributos, destacando-se o amor e cuidado pela família e sua postura acolhedora com a maioria das pessoas. O que o impede de ser classificado mais alto é sua tendência de abusar do poder para intimidar os outros. Vimos isso desde a sua primeira aparição, quando ele disse "Eu adoro fazê-los pular", depois de assustar Marshall com sua sirene de polícia. Isso é ainda mais evidente no episódio Star Tell Light, onde pensei que esse homem estava prestes a empurrar Capano do telhado para um ventilador de ar condicionado. Ainda assim, nem sempre é uma viagem de poder. Ele usou sua influência para forçar Marshall a dar um cogumelo para Tommy para curar sua infecção. Ele não é um cara mau e até ajuda na operação de crescimento do Blue Angel. Mas ele está disposto a fazê-lo pensar 2 vezes antes de cruzar com ele. Zane pode ser um meio-irmão, mas é realmente um pedaço de trabalho. Quase sempre drogado, ele gosta de ouvir música metal no último volume, usar drogas e tentar fazer Marshall se sentir culpado para deixá-lo cuidar de sua tartaruga. Vamos conceder a ele a medalha do pecador invejoso por isso. Ele precisa do cuidado adequado de um especialista responsável. De fato, a medalha do pecador gula é apropriada para o hábito de drogas citado. Ele também possui outros traços desagradáveis. Para começar, ele é bastante egocêntrico, só ajudando Marshall, se for compensado, mesmo em situações urgentes. Além disso, ele é um covarde, entregando de imediato qualquer informação que possui quando pressionado. E ele também é especificamente preconceituoso contra tartarugas de Madagascar, que deve ser a forma mais estranhamente específica de racismo que já ouvimos falar. Em seguida temos o lendário Huang, colega de cela de Marshall na prisão. Relaxe, cara, relaxe. Agressão e bateria é um crime ruim de cometer, mas ele não parece tão mal nesse aspecto. Ele foi amigável com Marshall desde o começo, implorando por ajuda e parecendo genuinamente preocupado quando Marshall morreu. Ele também tem um senso de honra, pois ligou para Frances para informá-la após o ocorrido. Por pouco, Rusty não entrou na sessão ruim. O sobrinho de Jimmer se assemelha a ele com toda a bravata do tio, além de uma dose extra de egoísmo e ingenuidade. Além de ser ele quem cobra dos clientes pelo Blue Angel, até vendendo para aqueles que só querem se drogar, ele ameaçou Frances para lhe dar alguns dos cogumelos, e fugiu assim que Capano e Harrington apareceram. Ele provavelmente seria muito mais perigoso se também não fosse bastante fácil de enganar, o que lhe rende a medalha de pecador Darwin. Apesar de ele ter sido corajoso ao tentar resistir à invasão do Federal Bureau of Investigation, sua empolgação excessiva em atirar nas pessoas acabou levando à sua própria morte trágica. Apesar de impulsivo e egoísta, ele parecia amigável na maior parte do tempo e não machucaria maldosamente alguém que não o contrariasse. Ele morreu protegendo a operação de seus entes queridos, ganhando pontos de herói de última hora. E com isso, chegamos aos personagens ruins e malvados. E para o menor desses males, temos Hildy. Ela pode ser a menos malvada, mas não se deixe enganar. No primeiro encontro dela com Marshall no show, ela o teria matado para obter o cogumelo se ele não tivesse removido as balas de sua arma. Mas ela não é apenas louca. Ela também é calculista, e estava disposta a assassinar Marshall friamente para ter mais autoridade sobre o cogumelo. Em certo sentido, ela está tentando fazer o bem ao levar o Anjo Azul para mais pessoas, mas o fato de ela estar disposta a matar um estudante que ela conhecia há anos, para isso revela que ela é instável demais para o seu próprio bem. Ela também contamina o abastecimento de água da cidade, ao despejar a tintura do Anjo Azul nele, provavelmente para viciar todos na substância. Seus motivos são um tanto enigmáticos, mas sob qualquer perspectiva, ela é definitivamente problema. O mesmo se aplica a 2 vilões menores, Lewis e Pete Mulvaney. Enquanto foge da administração de fiscalização de drogas, um amigo de Marshall o conecta com 2 pessoas dispostas a destruir todas as evidências de sua pesquisa. Lewis tem um histórico de incêndio criminoso, resultando não apenas na queima da casa de Marshall, mas também na sua prisão por um incêndio diferente posteriormente. Meio que pegou o vício. Ele se recusou a ajudar Marshall a se declarar culpado, mesmo sendo o responsável por sua prisão, mostrando-se perigoso e egoísta. Em seguida, há o assassino da prisão, um dos vilões mais perigosos que apareceram apenas uma vez no programa até o momento. Ele é um dos muitos criminosos ligados a Jonas Backstein, contratado para tentar matar Marshall quando este é preso. Quem assalta um posto de gasolina à mão armada para matar friamente um homem na prisão atinge um novo patamar de periculosidade e maldade. Agora, perdendo por pouco nosso pódio do mal, está outro vilão único, Connor.
Após ver Marshall usar o Anjo Azul para curar uma criança quase morrendo, ele decidiu, de forma lógica, tentar matá-lo em um acidente de avião. Ele ainda pensou em vendê-los após o ocorrido, o que demonstra que é um assassino em potencial e um completo hipócrita. Christopher é o último dos vilões secundários de hoje, ganhando nossa medalha de bronze do mal. O rei da prisão governa sua cadeia com mão de ferro. Claro, ele salvou a vida de Marshall do assassinato, mas só porque Marshall tinha o potencial de ser útil para ele como médico. Ele ameaçou abertamente matar Marshall se ele não trabalhasse para ele. Mas, em sua defesa limitada, ele usou as habilidades de Marshall para tentar curar o pé do amigo. Concedido, isso provavelmente é apenas porque ele era valioso como guarda-costas, mas ainda é uma boa ação. Em seguida, a medalha de prata do mal vai para Cecily. Cecily é fria, impiedosa e vai direto ao ponto. Ela é uma mulher decidida que assume o controle e não hesita em interferir no trabalho alheio se acreditar que pode fazer as coisas de forma mais eficiente. Isso não seria tão ruim, mas Cecily está aliada ao conselho da Hotco, que está determinado a obter o Anjo Azul e eliminar qualquer pessoa que o venda. Você está lidando com a Hotco? As pontas soltas serão amarradas. Ela também ameaçou Francis quando esta se recusou a trabalhar com ela, o que sugere que é ainda mais perigosa do que aparenta. Por enquanto, a medalha de ouro do mal vai para o principal vilão desta temporada. Antes de começar, este vídeo é patrocinado pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antes de todos os outros, além de obter emojis e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma associação. E embora ele não seja puramente mau, Jonas Backstein ainda é a maior ameaça que já vimos no programa de longe. Enquanto Rick é um tanto ignorante, mas geralmente bem intencionado, seu superior é um gênio. Ele pode agir cordialmente, mas não recebeu o apelido de lobo à toa. Ao receber a notícia da morte de Marshall, ele comenta sobre a barbárie do sistema prisional dos Estados Unidos da América enquanto saboreia um pedaço de bolo de chocolate em comemoração. Não vamos esquecer sua reação ao descobrir que Connor considerou vender o Anjo Azul, mandando seu associado matá-lo e jogá-lo para fora de um carro, um ato de assassinato e de poluição. Isso lhe garante um lugar de destaque entre os maus, mas pode-se argumentar que ele merece alguma simpatia por sua doença pulmonar e seu medo razoável de que a distribuição do Anjo Azul poderia jogar o mundo no caos. Mas seu método de impor essas crenças é tão bárbaro que ele ainda se apresenta como um vilão bem definido. Ainda assim, esperamos que ele tenha sobrevivido à overdose de Anjo Azul. Jonas é mau, com certeza, mas acreditamos que este lobo tem capacidade suficiente para a redenção se assim escolher.